Esse é o curso de desenho técnico. Eu sou o professor Eduardo José Gava e hoje nós vamos ver as técnicas avançadas para desenho de uma planta, né? Uma sequência de comandos que vão possibilitar a vocês alta produtividade e um excelente acabamento de desenho, né? Então nós temos esse desenho do módulo 5, perfeito? Aqui nós temos um modelo já finalizado, tá? Aqui embaixo a etapa por etapa, né? Perdão, na coluna da esquerda nós temos as etapas de desenho que você vai podendo tranquilamente seguir nesse roteiro. Então você vai fazer o que está na coluna da direita sobre a coisa. Se você tiver qualquer problema, é simplesmente passar para o desenho de baixo e você não vai perder a sequência e ficar parado numa determinada fase que você não obteve sucesso. Você pode prosseguir tranquilamente, tá ok? Então a primeira fase é dado o modelo completar, então nós vamos fazer agora as paredes, tá ok? Então as paredes aqui, elas vão ser executadas com o comando multiline, como nós já vimos nos roteiros anteriores, e temos paredes de 25 e 15 centímetros de espessura, perfeito? O perímetro externo com paredes de 25, as paredes internas e essa frontal do terracinho com 15 centímetros. Então nós vamos lá, rapidamente, porque isso a gente já viu, não é? Vamos lá, no Arc Croquis, que aí sim a gente começa a trabalhar. Arc Croquis é uma espécie de rascunho sobre o qual já trabalha o desenho como um todo depois. Então selecione o layer Arc Croquis como corrente, comando multiline ML. Vamos verificar justification 0, tá legal. Scale ponto 15, eu quero scale nesse momento ponto 25. Enter, né? Com o snap ligado, é só seguir o roteiro que você precisa, perfeito? Podemos fechar com close. Enter para sair, enter para chamar, scale novamente, dessa vez agora com ponto 15. Você pode fazer qualquer sequência, tá ok? Mas poderemos, por exemplo, fazer essa sequência aqui. Aqui ficou faltando um pedaço de multiline com ponto 25. Então, novamente, ajustamos o scale para ponto 25. E desenhamos o único pedacinho que ficou faltando no desenho. O melhor dessa forma agora, vamos colocar esses pilares de canto, eles têm, se você for ver lá no desenho final, eles têm 50 por 50 centímetros. O melhor é fazer o quê? Um retângulo, dá um ponto na tela, arroba, ponto 5, vírgula ponto 5, não é? E vamos agora copiar esse retângulo pelos vértices dele. Primeiro moveu, agora eu vou copiar daqui para cá. Vou fazer cópias também daqui para cá. Como já desenhei todas as paredes, tudo que seria a parede do Arc Croquis, agora eu uso a ferramenta Freeze. Deixa eu colocar o layout em Drafting Annotation para ficar visual mais semelhante ao de vocês, que provavelmente vocês estão utilizando. Eu uso um layout personalizado. Então vamos lá. Ferramenta Freeze, clica no eixo, olha lá, o eixo está todo congelado agora. Como são multilines e retângulos, eu preciso explodir. O atalho é o X, seleciono, explodo. Agora,
trim, enter, enter nesse caso, porque tem tantos cortes a fazer, e aí você vai limpar todas as sequências que você precisar. Ok, eu não vou fazer isso em todas, porque é uma questão de tempo aqui, perfeito? Lembrando que em algumas circunstâncias, você vai precisar deixar alguns pedacinhos de linha, como por exemplo nesse canto aqui, tá ok? Ó, vou mostrar dois casos especiais, tá? Esse caso precisa ser estendido, então você sai do comando trim, chama o comando extend, EX, enter, enter, estende o que tem que ser estendido e depois faz o trim novamente, trim, e faz o trim aqui. Aqui, o melhor a fazer é fillet com raio zero. Fillet, raio zero, clica, clica e foi. Do mesmo jeito eu vou fazer agora aqui, ó. Tá? Vamos limpar. Trim, né? Enter, enter, nesse caso que funciona muito bem. Aqui, olha. Então vamos lá. Vem aqui, aqui, aqui. Agora aqui eu preciso estender esses dois pedacinhos de linha. Extend, olha, estendo aqui e aqui, tá? Desenho depois de acabado, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Perfeito? O próximo passo é inserir as esquadrias. Tá ok? Então eu tenho aqui, olha, ficou no gabarito, você tem a dimensão, mas vamos colocar aqui, ó, 72 centímetros aqui. Então essa janela JGA 120 por 25. Então a primeira coisa a fazer, na aba Home, vamos passar o layer Esquadrias para a corrente, layer, perdão, bloco JGA 120 por 25. A 72 centímetros desse cantinho aqui que eu faço. Nesses casos, você vai ir inserir, tá? Na aba Current Drawing, olha lá, o bloco que você quer, o JGA, ele aparece, você coloca em qualquer ponto aqui. Agora eu faço um círculo, C Enter, nesse ponto com ponto 72 de raio, e agora eu faço o movimento do bloco da posição inicial para a posição final. Perfeito? Vamos inserir agora, olha lá, o JC 2F de 25 e a distância, tá ok? Ele está a 95 centímetros da face interna. Vamos lá. Inserir, né? JC2F. Opa, só que agora nesse momento eu preciso alterar o valor de 1.8 para o eixo X, tá ok? Vou também colocar a rotação habilitada para rodar na tela. Clica, tá? Clica ele, ó, 1.8, gira. Agora eu vou colocar os 95 centímetros aqui. Círculo, ponto 95. Mover, M, Enter, seleciona, clica, moveu, apagou o compasso do círculo. Vamos ver as portas. Elas ficam 12 centímetros afastadas da face interna. Um é PC80D, lembrando que a porta D é que tem maçaneta interna na mão direita, e a porta esquerda é aquela que tem maçaneta interna na mão esquerda. Então, lá, P80D e a 12 centímetros aqui. Então, eu vou colocar o gabarito círculo, olha lá, ponto 12 de raio. Vou selecionar agora as portas, elas não podem ser deformadas, P80D. Agora eu vou colocar ela aqui, olha, e aí ela tem que ser nesse ângulo aqui, ó. Essa porta é chata para inserir por causa disso. Vejam bem, eu não tenho ângulo. O que que eu vou fazer? Ó,
Eu vou colocar ela aqui, nesse canto. E, se você alinhar aqui não dá certo. Aí você faz o quê? Alinha com a perpendicular do outro lado, porque hoje eu sei que é 95, 90 graus, 45 graus, mas eu não tenho certeza. Coloca na perpendicular do outro lado. Aí você tem que rotacionar, RO, dá um ponto qualquer, rotaciona 180 graus, ela foi. Aí você vai e move, mover desse ponto para esse. Tem alguns casos que são um pouquinho mais complicados. Eu procurei colocar nesse exemplo todas as complicações possíveis. Vamos fazer agora com a parte de 70. Essa é um pouco mais fácil. Você vai fazer aqui, olha, o ângulo perpendicular do outro lado, olha. Ele vai ficar rotacionado 180, rotação, olha lá. RO, seleciona o ponto de intersecção aqui, 180 graus. Depois, círculo, ponto 12 também, mover daqui para cá, tá bom? E assim por diante vocês vão inserindo todas as esquadrias que tem aí no desenho. O desenho vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá ok? Com as esquadrias. Vejam que o box já está desenhado, que o box, nesse caso, faz parte do layer de esquadrias. Agora nós vamos fazer o que nós chamamos de parede de acabamento, parede acabada, tá ok? Que é o revestimento da parede. Então nós vamos criar o revestimento da parede. Clique em revestimento, parede e revestimento como corrente. Agora você deve desligar, macete, prestem atenção, desliguem o seu F3, que é o OSNAP. Olha lá, OSNAP off. O atalho é o BO, BO, que é o Boundary, BO, Enter. E você vai clicar na opção Pick Points e dar um ponto dentro da parede, olha. Veja que ele vai recortar as ilhas. Boundary, ele cria uma ilha, um contorno, olha. Ele já recorta os vãos das paredes para vocês. Verifica se não faltou nenhum, faltou um aqui e pronto, olha, já está os bondes. Se nós usamos a ferramenta Isolate, veja que máximo, gente. Ele já criou as paredes todas bonitinhas e em polyline, que ainda a gente nem viu, mas vocês vão ver agora que fantástico que são a opção polyline. Feito isso, eu vou fazer o parede, o osso. O osso é a alvenaria, né, da parede, sem nenhum tipo de revestimento. Então eu vou agora com, como ele está isolado, foi tudo para o estado off. Eu passo o layer parede e osso em on e passo ele para corrente. Então lá, corrente. Então agora aqui eu tenho desenho, eu quero criar, então vamos lá, eu quero fazer isso aqui, ó, tá vendo? O acabado e o revestimento, ou seja, a parede e revestimento e a parede na largura final, acabada, que nós já desenhamos no arquicroquis, ele é a medida final. Agora, dentro dele tem o elemento estrutural, ou o elemento de fechamento, que são as paredes. Nesse caso, tem o reboco por cima, então nós vamos ver distância, olha, DI, só ligar momentaneamente o OSNAP, e você veja que em ΔX é 2 e ΔY 2 centímetros, 0,02, ou seja, eu tenho 2 centímetros de revestimento. O que a gente vai fazer? Eu preciso criar isso aqui. Offset. Então, com o layer parede e osso, que é o layer de destino, onde você vai criar como corrente, e com o F3 ligado, verifiquem de novo, F3, olha lá, daí o snap on, eu não quero, eu quero o snap off, clico de novo, o snap off, perfeito? Eu vou chamar o comando offset, vou fazer isso agora, um pequeno detalhe aqui para vocês poderem verem com mais facilidade na sua tela, olha, tá vendo? O de snap, a primeira coisa que eu preciso dar é o valor do snap, eu quero 0.02, enter. Calibrei, saio, volto, clico agora na opção Layer. A Layer,
a opção do OSNAP até hoje que vocês aprenderam, a opção source, ele permanece no original. Se eu faço um offset de um objeto que está no layer parede e revestimento, ele de revestimento, mas eu posso colocar no current, ou seja, ele vai para o layer corrente. Aí ele pergunta a distância do snap, 0.02, né? Confirmo. Agora, olha, seleciono. Agora veja bem, o revestimento é o acabado. O osso, a alvenaria, está para dentro, olha lá. Clico para dentro. Olha que interessante, ele já clica, olha, já vai para o layer final. Clica e joga. O macete é jogar tudo para todos os offsets para dentro. Né? Se você jogar para fora, equivale ao equivalente de colocar os ossos para fora da pele. Vai doer, né? Perfeito? Então, olha que acabamento a gente consegue com isso. Feito isso, eu posso congelar agora o layer do revestimento. Volto no layer Properties e vou agora selecionar o layer parede Ashura. Perfeito? E passar ele para a corrente. Tiro do off, né? Passo ele para a corrente. Corrente, né? E eu vou verificar aqui para o padrão do curso. Então vamos lá, descendo mais um. Nós vamos usar. Como é que a gente pode identificar isso aqui? Você pode, se você tem um modelo, você pode fazer list, selecionar, né? List, seleciona a Ashura, dá um enter, list, olha lá, Ashura, o padrão user, distância de 0.02 e ângulo de 45. Mas eu vou ensinar agora então as Ashuras primeiro fora do desenho e depois a gente vai no desenho. Por exemplo, eu vou fazer um simples retângulo aqui, ó. Nem sei o tamanho, nada, mas só para mostrar para vocês como é que funciona o comando Ashura. Retângulo, rec, né? Ó, um retângulo qualquer aqui. Perfeito? Eu quero colocar agora a opção hatch. Vou achurar esse desenho. Hatch. Olha lá. Achurar. Tá? Então ele já troca a caixa do menu. Então aqui eu tenho os padrões, olha. Se você clica aqui, você vê esses padrões que vocês têm, tá? Tem várias famílias, vários padrões, olha. Tem dezenas de padrão de Ashura aqui. Perfeito? No meu caso, eu tenho algumas aqui que vocês não têm, que foi um app que eu adicionei no meu AutoCAD. Mas nós temos todas as que começam com AR, são de padrões de uso no desenho arquitetônico. Só que, detalhe, padrão de desenho arquitetônico americano. Os materiais têm formas e dimensões diferentes dos nossos. Cuidado com isso aí, tá ok? Mas vamos fazer o básico para vocês entenderem. Se eu quero uma Ashura listada e eu coloco ANSI 31, agora eu vou lá, clico Pick Points, dou um ponto dentro da Ashura, olha lá, ele aplicou. Tá ok? Então eu selecionei o padrão. Agora, por exemplo, olha, ângulo. Se eu quero o padrão da ANSI 31, ele já é assim, se eu clicar no ângulo aqui e trocar para 45, ele gira 45 com relação ao padrão. Tá ok? Se eu trocar para o padrão ângulo é horizontal, tá vendo? E assim por diante. Eu posso trocar, inclusive, agora a escala. 1, coloco o ponto 5. Olha lá. Olha lá, veja que ela aplicou um valor. Só que isso não dá dimensões exatas, fica difícil trabalhar. Então, eu não gosto disso aí. Então, por exemplo, quando eu trabalho com o padrão ANSI 31, vamos deixar em 0 e 0. Ângulo 0 e escala 0 também. Tá vendo?
escala 1, perdão. Ângulo 0 e escala 1. É melhor vocês trabalharem com padrão na família, ao invés de trabalhar com um padrão, você trabalhar com o padrão user definido. User definido é sempre 0 a 0 graus, então está na horizontal. E quando tem 1, é 1 metro entre uma linha e outra. Se eu quero 10 centímetros, ponto 1. Tá vendo? Confunde menos. E se eu quero 45 graus, aí eu coloco 45 graus, ele vai ficar 45 graus. Perfeito? E ainda, nas propriedades, eu tenho a opção Double. Se você clicar nessa chavinha, se você clicar aqui em propriedades, Double, ele dobra. Então você faz pisos retangular, listados e quadrados do tamanho que você quer. Eu quero um piso, tá? Ângulo de 0, alinhado, tá? E eu quero um piso que está em moda agora. Eu quero um piso de 80 centímetros, 0,8 vezes 0,8. Olha que legal. Eu tenho um piso de 80 por 80. Ô, professor, mas olha, deu recorte em cima, recorte embaixo, recorte à esquerda, recorte à direita. Vamos falar não de CAD, mas vamos falar de engenharia. Horrível esse desenhista, né? O que a gente vai? A gente vai em Properties. Aqui, ó, perdão. Você vai em Set Origin. E aonde você quer a origem da Ashura? Você tem que ligar o F3 e falar, eu quero a origem da Ashura aqui. Ó. Tá vendo? Ele alinhou. Nesse caso, deu uma fitinha do outro lado, mas não tem o que fazer, porque é o tamanho do cômodo. Tá ok? Mas um lado saiu, desse lado saiu com piso inteiro, desse lado saiu com piso inteiro. Perfeito? Então, basicamente, é isso. Nós temos também as opções associativa, tá ok? Quando você modifica o desenho, ele modifica junto. E uma propriedade muito importante é que ela está... opções. Né? Você tem... Quais são as opções? Quando você tem vários elementos, fazer achuras separadas, como no caso das paredes, mas a gente não faz. E aqui a gente deixa sempre nas opções Send to Back. Achuras muito pesadas vão para trás do original, tá bom? Então, basicamente, é isso. Quer ver? Agora, deixa eu mostrar para vocês um caso curioso. Vou apagar essa achura, Erase. Tá ok? Vou fazer um pequeno círculo aqui dentro. E vou lá no comando Ashura, só que para ficar mais visível, vou colocar agora uma distância de 0,2 aqui. E agora, pique point, eu dou um ponto interno. Tá bom? Nas opções, você vai ver que tem, tá? Olha, ele pode ser normal, que é uma sim, uma não, somente a externa e ignorar. Se eu clicar no ignorar, olha lá, ele não reconhece o círculo. Se nas opções eu deixar opções, daqui ó, eu trabalhar como normal, fica um sim, um não. Perfeito? E dei um enter. Agora olha o que acontece quando eu mudo o círculo de lugar. Esqueci de deixar, ele mudou o comando. Mico, hein, gente? Olha lá, apaguei o mico. Vou fazer o comando Ashura de novo. Tá? Vou selecionar Pick Points. Tá? E aqui nas opções, ele precisa estar falando associativa, tá vendo? Preciso clicar no associativo. Colocou. Tá? Agora olha o que acontece quando eu movo o círculo. Está aplicada a Ashura, tá ok? Vou mover o círculo aqui, ó. Tá vendo? Olha. Ele atualiza a Ashura. Aqui, é. Ele vai para dentro, olha. Tá vendo? Perfeito? Então a opção
associativa precisa estar ligado. Perfeito. Já temos o básico do comando Ashura. Vamos apagar isso aqui porque não pertence a esse desenho. Perfeito? Vamos continuar. Então eu quero assurar a parede. Vou selecionar Ashura. Tá ok? Clico aqui. Qualquer padrão, mas normalmente, né? Clico em User. User definido. Agora eu quero a escala 2 centímetros, 0,02 e o ângulo eu quero 45 graus, tá? Vou selecionar ao invés da opção Pick Point, vou selecionar a opção Select. Seleciono todos, tá ok? Aí, na opção Ashura, ele tem que estar o associativo e nas opções Send to Back, tá ok? Já está um pouco. Ah, ficou em Double. Poxa, e agora o que que eu faço? Eu clico na Ashura, você entendeu? Ele abre de novo nas propriedades e tiro o Double. Olha lá. Perfeito? Então você edita isso com muita facilidade. Então, tá aí a Ashura colocado. Já temos a parede achurada bonitinha. Perfeito? Vou descongelar o resto todo. Aba Home, Layer, Properties. Tecla direita do mouse, Select All. Vou descongelar tudo. Liguei tudo e vou descongelar tudo. Só para vocês verem que nós estamos aqui agora. Tá vendo? Vocês precisam desenhar também os degraus, porque olha, isso aqui, olha, é degrau e eu não tenho desenhado o degrau. Então o que que eu faço lá? Eu vou no Arc Croquis, tá ok? Isso já devia ter sido feito antes, tá? Mas enquanto eu tenho o Arc Croquis, eu tenho que ter desenhado. Se eu não desenhei, o Arc Croquis ligado, porque aquele foi apagado, tá? Eu vou desenhar uma linha daqui até perpendicular daqui, só que eu quero isso no layer muros e degraus. Muros e degraus, tá aqui? Passa ele para corrente, por favor, para facilitar. E faço outro degrau aqui, ó, bem da quininha. Aqui tem um degrau. Aqui eu tenho um degrauzinho também na soleira da porta, ele é daqui. Aqui, esses são os degraus que vocês vão ter que também fazer no seu desenho. Então, basicamente, a inserção de pias, pancadas, esse tipo de coisa, vocês já viram. Agora vamos fazer, quero fazer 2 exemplos de Ashura que vocês têm que fazer. Vamos fazer o do banheiro, tá? Então está indicado, olha, uma cerâmica de 10 por 10 centímetros, e esse símbolo significa que o piso inteiro sai daqui. Então eu vou fazer isso agora aqui, ó. Então vamos lá, é um pouquinho mais trabalhoso agora, tá? Então recomenda-se que você congele tudo aquilo que você não vai precisar. Não precisa Ashura de parede, não precisa parede ou parede osso, né? Então eu vou agora no layer Ashura de piso. Ashura cinza escura, Ashura de piso. A primeira coisa a fazer é saber aonde a Ashura termina. Olha, na face interna. Então vou lá e vou desenhar uma linha que a Ashura não pode vazar. Line, Ashura daqui, aqui. Então agora nós vamos fazer o seguinte, olha. Ashurar, tá ok? Ashura. Vamos escolher um padrão qualquer, esse zigue-zague. Aí eu venho aqui em User Defined, perfeito. Escala, ponto 1. O ângulo, nesse caso, é 0. Perfeito? Nas propriedades, clica em propriedades. Tá? O layer é o corrente, não é para fazer double, porque nesse caso eu quero que o piso seja quadrado. É para ser associativo e nas opções eu quero que fique send to back, tá ok? E agora eu não quero normal, eu vou colocar, se eu quiser, olha, normal, só para vocês verem o que acontece. Opa, pick points, colocar normal,
Então eu dei um ponto aqui. Então vejam bem, se você colocar normal, olha que interessante, uma ilha sim, uma não. Sim, vai. Sim, não Ashura, sim Ashura, não Ashura, sim Ashura. Fica estranho, né? Parece que. Então, qual que é, no caso, a opção? A opção é alter, tá ok? Olha, alter. Olha lá, porque aí ele ignora as linhas internas, perfeito? Outro erro clássico, o aluno esquece de colocar piso embaixo da porta, né, gente? Olha que bonito vai ficar. Vai dar um trabalho para o assentador de piso recortar esse piso todo aí, tá ok? Então, o que que a gente faz? Vai selecionando todos os lugares que você quer a achura. E é muito importante que nas opções eu não quero create separate hash, eu quero que ela seja única. Feito isso, olha lá, o piso não está inteiro lá. Eu quero colocar aonde eu quero a origem. Clica lá, eu quero a origem aqui, ó. Veja que ele vai acertar agora, ó. Colocou o piso inteiro lá, está aplicado. Terminou, dá um enter. Olha, é uma única achura. Ele, olha, não passou a achura dentro da folha da porta, não passou a achura dentro, coisa. Agora, essa é a boa notícia que funcionou tudo bem aqui. A má notícia, dependendo qualquer vício, qualquer erro, qualquer problema de desenho, e o comando Ashura sempre foi e ainda é o comando mais chato do AutoCAD. Normalmente não. Em desenhos complexos, muito pesados ou mal construídos, ele pode dar trabalho, perfeito? Vou fazer uma última Ashura, porque o vídeo está ficando um pouco coisa. Eu quero colocar agora, por exemplo, isso aqui, ó. Tá vendo? Um piso, uma cerâmica de 40 por 40, saindo daquele cantinho lá. O que que eu faço? Olha lá. Primeiro eu preciso dizer para o AutoCAD até onde os limites da Shura. Não pode vazar para o outro cômodo. Então eu tenho que fechar uma linha aqui. Olha, fechei aqui. Aqui ele já vai, que já tem a soleira do degrau. Perfeito? Então agora vamos lá. Agora que está pré-programado, é bastante simples. Então eu vou lá, olha, comando Ashura. E eu só ajusto. Eu quero piso de 40 por 40. 40,4. Você entendeu? O ângulo agora eu quero 45. Dou um pick point e vou observando o que acontece. Ó. Aqui. Notem que faltou espaço dentro da porta. Tá ok? Agora, a Ashura, eu vou colocar o ponto de partida. Set origin e coloco ela aqui. Ó. Perfeito, olha. Tá aí o seu piso colocado direitinho. Ah, direitinho não, professor. Ficou faltando aqui embaixo, porque isso aqui é projeção da bancada. O piso passa para ela. Aí o que que eu faço? Clico nela, clico de novo em pique, dou mais um pontinho aqui e aí não entra. Olha lá. Perfeito? Tá lá o piso embaixo da bancada. Que era a projeção, se a projeção está para cima do piso. A diferença foi essa, tá vendo? E aí o piso está prontinho, bonitinho, olha, numa única peça, tudo certinho, pulou a geladeira, tá? Então aquela opção Alter é muito importante. Os outros comandos todos, gente, que for de Dimension, já tem um tutorial, comando de texto já também tem tutorial, e os demais vocês fazem, tá bom? Esse foi o quinto módulo, tá ok? Do roteiro, e eu chamo esse módulo como Técnicas Avançadas para desenho de uma planta, tá? Roteiro para desenho de planta nas técnicas avançadas. Queria agradecer a todos, muito obrigado.